O livro de Juízes. Então lembre-se, depois de Josué liderar as tribos de Israel para a terra prometida, ele o convocou a serem fiéis à aliança com Deus, por obedecer aos mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, eles mostrariam a todas as outras nações como Deus é. Então Juízes começa com a morte de Josué e basicamente conta a história de como Israel falhou totalmente. O nome do livro vem dos líderes tribais que Israel tinha nessa época antes de terem reis. As tribos eram governadas por esses juízes. Não pensem em uma corte. Eles eram líderes regionais, políticos e militares, mais parecido como uma chefia de tribo. E você precisa ser avisado, o livro de Juízes é bastante perturbador e violento. Ele relata o trágico conto da corrupção moral de Israel, da sua péssima liderança, e basicamente como eles se tornaram tão maus quanto os cananitas. Mas essa triste história também tem como objetivo gerar esperança para o futuro, e você pode ver isso através do design do livro. Há uma longa introdução que precede a falha de Israel ao não expulsarem os cananitas remanescentes. A maior e principal seção do livro contém histórias sobre a crescente corrupção dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel foram de muito bons para ok, ruins e péssimos. A seção conclusiva é muito perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar para que possamos explorar cada parte de uma melhor forma. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida, enquanto Josué derrotou algumas cidades-chave cananitas. Ainda há muita terra para ser conquistada e muitos cananitas vivendo nessas áreas. Então, o capítulo 1 mostra uma longa lista de grupos e cidades cananitas que Israel falhou em expulsar da Terra Prometida. Agora lembre-se, o motivo para se expulsar os cananitas era para evitar sua corrupção moral e sua maneira de adorar aos deuses através de sacrifícios infantis. Deus chamou Israel para ser um povo santo, e isso não aconteceu. O capítulo 2 descreve como Israel conviveu com os cananitas, e adotou todas as suas práticas morais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Por praticamente um capítulo inteiro, o narrador nos dá um panorama do que irá acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, segundo o narrador, foi uma série de ciclos se movendo numa espiral descendente. Israel se tornou como os cananitas e pecaria contra Deus. E Deus iria permitir que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananitas. E, eventualmente, os israelitas veriam que seus caminhos eram errôneos e se arrependeriam. Então Deus iria levantar um libertador, um juiz no meio de Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, eventualmente, Israel iria pecar novamente e todo o ciclo se repetiria. Esse ciclo provê o design literário e o fluxo para a próxima seção do livro. E é repetido por cada um dos 6 principais juízes, as quais as histórias são contadas aqui. Agora, as histórias dos primeiros 3 juízes, Otoniel, Ehud e Débora, são aventuras épicas. E também são histórias extremamente sangrentas. Ou o próprio juiz, ou as pessoas que ajudaram os juízes, derrotaram os inimigos e libertaram o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas, e elas focam nas falhas do caráter de juízes, que começam a piorar cada vez mais. Então, Gideão, ele começa muito bem, ele é um homem covarde, mas eventualmente ele começa a acreditar que Deus pode salvar Israel através dele. Então, ele derrota um exército enorme de midianitas, com apenas 300 homens carregando tochas e vasos de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável, e ele assassina um monte de israelitas por não ajudá-lo na batalha. E então, tudo vai ladeira abaixo a partir daí. Ele faz um ídolo a partir do ouro que ele ganhou nas batalhas. E depois que ele morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é um tipo de mercenário que vivia nas montanhas. E quando as coisas ficam bem ruins para Israel, os anciãos vão até ele implorando por sua ajuda. E Jefté era um líder bem efetivo. Ele venceu muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele conhecia tão pouco o Deus de Israel que ele o trata como um Deus cananita. Ele promete sacrificar sua filha se ele ganhasse a batalha. Essa história trágica mostra o quão grande havia sido a queda de Israel. Eles não conheciam mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva a assassinatos e falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tinha respeito pelo Deus de Israel. E ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele venceu brutalmente batalha estratégica sobre os filisteus, mas apenas ao custo de sua própria integridade. E sua vida termina numa violenta onda de assassinato em massa.
Agora, apenas uma nota aqui. Você irá notar um tema recorrente na seção principal do livro, que em momentos-chave, o Espírito de Deus empoderava cada um desses juízes para completar esses grandes atos de liberação. Agora, o fato de Deus usar essas pessoas bem complicadas não significa que ele apoiava todas ou qualquer uma das decisões deles. Deus é comprometido primeiramente e principalmente em salvar seu povo. Mas tudo que ele tem para trabalhar são esses líderes corruptos, e eles os usa mesmo assim. Essa sessão inteira é montada para mostrar o quão ruim as coisas estavam. Vocês não conseguem mais distinguir entre israelitas e os cananitas, e esses são apenas os líderes. A última sessão mostra Israel como um todo, chegando no fundo do poço. Existem duas histórias trágicas aqui, e elas não são para os que têm coração fraco. Elas são estruturadas por essa frase-chave que é repetida 4 vezes até o final do livro. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A primeira história é sobre um israelita chamado Mica, que constrói um templo particular para um ídolo. E esse templo é saqueado por um exército privado enviado pela tribo de Dan. Então eles vêm, roubam tudo e vão e queimam a cidade pacífica de Laís, e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horrível. Quando Israel se esquece de seu Deus, os poderosos fazem o que querem. A última história do livro é ainda pior. É um relato chocante de abuso sexual e violência, que leva à Primeira Guerra Civil de Israel. É bem perturbadora. E esse é o ponto. Essas histórias devem servir como um aviso. A queda de Israel de maneira autodestrutiva é resultado de se voltar contra o Deus que os ama, e o salvou da escravidão do Egito. E agora, Israel precisa ser liberto outra vez, deles mesmos. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa frase repetida, na última parte do livro. Na verdade, forma a única sentença da história. Israel não tinha um rei. Então o palco está preparado para os próximos livros contarem a origem da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também a origem da realeza em Israel, no livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor, como uma tragédia. É uma explicação sóbria da condição humana e, em última análise, aponta para a necessidade da graça de Deus em enviar um rei que irá resgatar o seu povo. E esse é o livro de Juízes.